Mandou aí uma mensagem. Lucas? Tá, show, deu certo. A live vai ficar gravada, a gente está gravando aí. Então, para quem não pôde participar, vai poder acessar o conteúdo, né? Esperar só um minutinho aí para dar 7 horas a gente começar e vamos dar. Sete horas. Vamos começando, né? A gravação já está sendo feita. Acho que, primeiramente, me apresentar e aí se apresenta. Se vocês quiserem apresentar, vamos embora. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, estou aí no time de presidência, né, na PB Júnior, tocando muito sobre o relacionamento de parceiros, né, atração de novos parceiros, novos mantenedores. E aí, enfim, a gente vai estar tocando um papo bem legal aqui com o Augusto Júnior. Ele já esteve aqui na Paraíba através do Conexão Cicobi, né? Foi sensacional a presença dele aqui. E, enfim, o nosso papo vai ser muito falar sobre liderança consciente, sobre propósito, né? E aí, enfim, vamos aproveitar e vamos embora que o cara é bom. Mas fica à vontade aí, Augusto. O microfone tá desligado. Show. Pô. Agora sim. Bem, gente, prazer imenso estar aqui com vocês. Queria agradecer o Lucas aí pelo convite. É um privilégio estar aqui. Acho que aí o que eu vou tentar fazer é falar um pouquinho hoje sobre liderança consciente e o impacto disso, trazer algumas reflexões, algumas contribuições e depois abrir para algumas perguntas, e acho que vai ser um papo bem legal. E aí eu queria que alguém, se a galera ficasse à vontade, falasse aí nome, falasse aí a EJ, pra gente se conhecer aí nesse inicinho. E aí, fica à vontade. Eu acho que seria legal também falar a expectativa para hoje. Pronto, massa. Sensacional. Fique à vontade. Time PB também vale se apresentar? Óbvio, meu querido. Massa. Eu já tive um contato com o Guto ano passado, na época do Conexão Cicobi, e não sei se você lembra, mas chegou até ir lá na EJA ano passado, a gente trocou um papo que foi fenomenal, que marcou minha vida, então minha expectativa está bem alta. Eu quero realmente ver e conhecer um pouco mais sobre tudo o que tem realmente a liderança consciente, sabe? Que eu nunca cheguei a entender toda a literatura por trás, mas é algo que eu quero conhecer mais. Eu já admiro muito o Guto, admiro também todo o grupo Instituto Anga. Então... Show. Vai lá, galera, fica à vontade. Bastian, fala quais são as tuas expectativas para hoje no Message. Espera.
para hoje. E aí, para a galera que está entrando, a gente está coletando aí nome, EJ, expectativas para o conteúdo, beleza? Legal. Expectativa para entender um pouco mais como ser um líder, né? Como ser um líder consciente. Legal. Mais alguém? Quer compartilhar? Fique à vontade, gente. Legal. O Felipe da Consuale. Eita! Massa, Consuale, isso é de federação, cara. Compartilha aí pra gente. Eu espero hoje saber melhores formas de me posicionar e de expressar minhas ideias de uma forma mais clara e que passe confiança aos demais membros. Legal. Nicolas aí mandando boa noite. Massa. Esperar um tempinho aí pra galera compartilhar e a gente começa. Massa. A Rafa da Prospect, as expectativas é como liderar da melhor forma para ter melhor engajamento dos membros. Eita, legal. Todo mundo falando sobre liderança. Massa. Mais uma pessoa e aí a gente começa. Beleza, eu acho que mais alguém vai querer compartilhar? Tá bom. Então, pronto, massa. O Tassiano Tecnova, bora Tecnova. Expectativa em conhecer um pouco mais de ser líder, engajar e influenciar pessoas. Eu acho que é muito disso que a gente vai estar falando aqui no webinar, né? Então, galera falando sobre liderança consciente, sobre liderança com propósito, né? O Rodrigo agora da Produto Consultoria. A expectativa é compreender mais um pouco sobre liderança consciente e ramificar e praticar essas ações nos espaços que estão inseridos. Legal. Tô vendo que tem gente aí fora da PB, então sejam bem-vindos. Vai ser massa a gente estar crescendo junto. E, expectativa, né? Falando resumido. Entender como influenciar melhor as pessoas, tomar as melhores decisões dentro da sua EJ, né? Conhecer um pouco mais sobre o que é de fato liderança consciente, né? E é muito disso, assim. E aí, valeu, galera, para compartilhar. Acho que foi essencial para a gente tocar um momento legal e alinhado com as expectativas de vocês, né? Então, vamos embora. Acho que para começar, né, Guto? Acho que é legal a gente trocar um papo sobre o que de fato é liderança consciente, né? E o que de fato é liderança consciente, para a gente já começar o webinar de uma forma bem legal. Bora? Vamos lá. Muito bom, obrigado por compartilharem as expectativas de vocês. Primeiro, por que falar de liderança consciente, né? Por que não falar só de liderança? Eu acho que o correto seria falar só de liderança. O termo consciente vem porque a gente vive num mundo que deturpou o conceito de liderança. E as pessoas falam que liderança está relacionado com o quanto de resultado você gera. E é verdade, eu acho que o líder é aquele que leva de um lugar para outro. Peter Drucker fala, né, que as únicas coisas que acontecem naturalmente numa organização é atrito, conflito e falta de resultado. Para todas as outras coisas precisa de liderança.
Então, eu acredito muito que a liderança é aquela que gera resultados. Só que, por muito tempo, ficou deturpada esse conceito de resultado. Na visão que a gente está trabalhando aqui no Instituto Langa, de liderança consciente, o líder tem resultado em 3 dimensões. A primeira é a dimensão do impacto positivo. Que diferença a minha organização e a minha liderança fazem de positiva no mundo? Como é que eu coloco esse propósito na prática? Como é que eu faço a diferença? Segundo, cuidado das pessoas. Então, o líder é aquele que se preocupa com o ambiente onde ele está inserido. E terceiro é resultados financeiros, né? Impacto positivo no ROI da empresa. Então, quando a liderança pensa no resultado, nas pessoas e no impacto, eu tenho uma liderança consciente. Mas o que acontece é que hoje a gente tem uma liderança que ela não está estruturada nesse tripé. Ou ela é muito focada no resultado, e aí ela se torna pragmática, efetiva, mas ela se torna tóxica, ela contamina todo mundo, ou esse é um lado, ou ela vai para o outro lado, ela vai para uma liderança que é uma liderança abraça a árvore, todo mundo tem propósito, é legal, é gostoso, mas não gera resultado, e a liderança precisa ser lembrada pelos resultados que gerou. Como é que eu equilibro essas duas coisas? E conseguir equilibrar essas duas coisas é o que vai, de fato, tornar um líder consciente. E aí eu vou compartilhar com vocês, eu posso, Lucas? Eu fiz um negócio aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Conseguem ver minha tela? Sim. Então, eu colocaria liderança consciente nesse prisma aqui. Aqui a gente tem uma matriz, de um lado cuidado, do outro lado resultado. Quando você tem muito cuidado com as pessoas, ou quando você não tem cuidado e nem tem resultado, você tem ausência de liderança. E as pessoas estão perdidas, frustradas, não sabem por que estão ali. Várias empresas estão nesse ambiente onde elas pagam o salário do funcionário e o funcionário só está lá porque ela tem que ganhar no final do mês. A pessoa não sabe por que trabalha, o líder também não sabe, o líder finge que trabalha, o funcionário finge que trabalha, a empresa finge que tem um propósito e todo mundo fica fingindo aquela estrutura. É a ausência de liderança, é o pior cenário possível para se estar. Aí você tem um segundo lugar, que é a liderança tóxica, que é, eu não tenho cuidado com as pessoas, mas eu tenho alto resultado, eu tenho cobrança, eu tenho meta, eu tenho muito claro quais são as metas trimestrais, eu tenho muito clara quais são as job descriptions de todo mundo, e todo mundo tem que obedecer, é comando e controle. Então eu tenho esse espaço aqui, que é a liderança tóxica. Se for para um terceiro, aí eu chamei de fogo no parquinho. Tem muito cuidado com as pessoas, mas não tem resultado. Então, como é que eu for por esse lugar? É quando você tem um lugar onde as pessoas façam o que querem, as pessoas podem levar cachorro para o trabalho, as pessoas podem tomar cerveja a hora que quiserem, as pessoas param de trabalhar na sexta-feira, meio-dia, as pessoas têm happy hour na segunda de manhã, mas só que não tem resultado, é só cuidado, todo mundo se acha legal, todo mundo se curte, todo mundo tá ali brincando, se divertindo, mas não tem resultado efetivo. E geralmente, esses dois aqui, eles se alternam, porque como a liderança é muito tóxica, ela tem que compensar, aí ela joga fogo no parquinho. Então, o líder, como é que funciona na prática? O líder gritou com o seu liderado, falou alto, foi quase um assédio moral. Aí, para compensar, fogo no parquinho, vamos todo mundo para pizzaria, vamos todo mundo pro cinema. E ele fica nessa compensação, porque como ele não tem uma liderança que inspira, aí você vai ter que compensar, você vai ter que dar dinheiro, você vai ter que dar brinde, você vai ter que fazer escape 60, você vai ter que levar para fazer team building, e você fica nessa alternação. E aí tem um quarto perfil de líder, né? Que é de fato a liderança consciente, que é aquela liderança que se preocupa com resultados, mas também cuida das pessoas, é a liderança inspiradora. Então, acho que esse é o quadro que eu uso um pouquinho para explicar o que é essa liderança consciente, Lucas. Pô, sensacional, assim, acho que até eu estava anotando aqui as coisas, muito legal. Eu, assim, mandei no message, mas só reforçando aqui, galera. Vai ter um momento para dúvidas no final, então
dúvidas ao longo do webinar. Eu sei que vai ser conteúdo e às vezes falando passa muito rápido, então anotem que aí no momento final a gente vai ter um tempinho para vocês tirarem a maior quantidade de dúvidas possível, tá? Vamos embora. E aí, Guto, eu acho que legal também, eu acho que foi uma forma muito legal de introduzir o momento, né? Mas acho que é uma segunda pergunta também para a gente começar a se situar no tema, né? De fato, qual a diferença entre uma liderança comum e uma liderança consciente? Eu acho que é legal a gente saber essa diferença para não só compreender mais o que é liderança consciente, mas nos autoconhecer, né? Cara, eu acho que a gente não deveria ter o termo liderança consciente, sabe? A gente deveria ter só liderança. A gente está falando só de líderes, né? Então, assim, por que a gente acrescentou esse termo consciente? Porque as pessoas deturparam o conceito de liderança. As pessoas perderam o que é liderança. Você pergunta para as pessoas que trabalham e elas falam, eu não gosto do meu líder, eu não gosto de liderança. A gente vive uma crise onde as pessoas estão fugindo da palavra liderança. As pessoas não querem viver a essência da liderança. Sim, eu concordo que a liderança virou só um cargo, né? Deixou de ser efetivo, deixou de ser algo que encanta. E aí, quando você coloca o termo consciente, é justamente para diferenciar, para dizer, existe um novo mindset, né? Existe um novo modelo mental para os novos líderes. Então, a gente, principalmente os jovens, a gente acredita que existe um novo jeito de liderar, que a liderança não está só relacionada com o quanto eu vou bater de meta, mas o quanto eu estou cuidando das pessoas, o quanto eu estou fazendo a diferença no mundo, o quanto eu estou construindo um legado, o quanto a minha empresa tem uma causa. Então, a diferença não era para ter. O nosso sonho é que no futuro não exista mais a palavra consciente, seja só liderança, né? Seja só pessoas que inspiram pelo resultado e fazem a diferença. Quando você vai para a história, na literatura, você não vai encontrar literatura com esse termo de liderança consciente. Você vai encontrar liderança. Então, acho que a nossa busca é pelo retorno da verdadeira liderança. Então, a gente está num caminho para diferenciar a liderança maquiavélica, né, que é essa liderança que os fins justificam os meios, essa liderança que usa os outros, que se serve, para uma nova liderança. Mas se você for analisar historicamente, você vai encontrar o termo liderança servidora, você vai encontrar a liderança com valores, liderança voltada para a sustentabilidade, tudo é liderança. A questão é que a gente coloca os adjetivos porque as pessoas deturparam. Pois eu acho que esse ponto de liderança virou cargo faz muito sentido, né? Porque eu acho que liderança ela não é cargo. Eu acho que um conceito bem legal de liderança é que um livro que eu gosto muito, que foi o primeiro livro que eu consumi de conteúdo sobre liderança, que foi O Monge Executivo, né? E aí ele fala que ele fala até assim, né? Como é que é a frase? Liderança, para mim, pensava que liderança era perfil, era um perfil, né? Mas liderança é essência, ou seja, caráter. Então, independente de cargo, independente de posicionamento, independente de tudo, liderança não é nome, né? Liderança não é perfil, liderança não é persona. Liderança é o quanto que o seu caráter, o quanto que a sua essência de fato está lá para contribuir para o todo e contribuir para o impacto do ecossistema, né? Eu acho que esse é um ponto que quebra muito até a forma como as EJs funcionam. Assim. É bem uma provocação bem legal para a gente refletir e se autoconhecer a respeito disso. Total. E aí eu acho que a liderança, né, se eu fosse pensar assim, qual é o desafio da liderança? Qual é o pontapé da liderança, assim? Eu acho que, primeiro, a liderança, ela tem que olhar para as necessidades humanas, porque o líder é aquele que cuida das necessidades das pessoas. Então, quais são as necessidades das pessoas? Com base nessa necessidade das pessoas, como é que eu gero valor para elas, né? Então, quando você vai para as pessoas têm necessidade de pertencimento. Elas querem fazer parte de algo. As pessoas têm necessidade de serem amadas. As pessoas têm necessidade de serem cuidadas. As pessoas têm necessidade de se desenvolverem. As pessoas têm necessidade de serem ouvidas.
Então, se eu for olhar para isso, o líder tem que fazer isso, a liderança tem que cuidar das necessidades humanas, a liderança tem que cuidar. E aí eu acho que o conceito de liderança no meio do caminho se deturpou muito, porque a gente colocou muitas características do gestor, né? Então, o líder é o gestor, é métrica, é planejamento, é ROI, é paradigma, é matriz. E eu concordo, tem que ter isso. Só que a gente tirou o lado humano da liderança, o lado da conexão da liderança. E aí, quando a gente vai para esse lado humano da liderança, a liderança de verdade, inspiradora e consciente, é aquela que cria um espaço para as pessoas aprenderem. Como é que eu crio e eu faço da minha empresa não um great place to work, mas um great place to learn? Eu aprendi esse conceito com o Adriano, que é diretor de RH do Banco Neon. E ele falou, Augusto, eu não quero ser um great place to work, eu não quero ser um ótimo ambiente para as pessoas trabalharem, eu quero ser um ótimo ambiente para as pessoas estudarem, aprenderem. Segundo, os líderes são aqueles que criam espaço para desafiar as pessoas. Como é que eu subo a régua? Como é que eu faço as pessoas perceberem que elas são capazes de entregar mais do que elas estão entregando? Como é que eu ajudo elas a se desenvolverem? Como é que eu crio um espaço para as pessoas pertencerem, se sentirem donas? Como é que eu crio rituais para que as pessoas incorporem essa liderança? Como é que eu crio um espaço para que as pessoas tenham significado, tenham um propósito delas? E aí tem um negócio legal que eu acho que propósito não tem a ver com a pessoa vestir o propósito da empresa. O grande erro da gente tá aqui o meu propósito e eu quero que vocês engulam o meu propósito. Não é assim que funciona. O correto seria, esse é o nosso propósito e eu quero saber como é que esse propósito se desdobra para você. E aí, aquela pessoa vai dizer, esse propósito para mim se desdobra assim. Quando eu consigo fazer isso, eu não preciso mais motivar ninguém, porque a pessoa está correndo atrás do propósito dela. Ela só está usando a empresa como plataforma para o propósito dela. Então, se eu conseguir equilibrar isso, eu tenho o propósito da organização e eu faço com que esse propósito da organização se torne o propósito de cada pessoa. E ela vai transformar esse propósito em algo dela. Ela vai adaptar o propósito para ela. Então, o propósito da empresa é X. Mas quando eu desdobro ele para mim, ele fica X mais 1. Eu não vou tirar o propósito, só vou adaptar. Então, acho que essa questão da liderança, do exercício da liderança, tem a ver com esses pontos aí, mano. Pois é, eu acho que deu até um insight aqui, que eu acho que um ponto até legal que a gente às vezes não pensa, né? Qual o estímulo que a gente está dando para a nossa J, para a nossa empresa, baseado no básico, né? Nas necessidades humanas. E eu acho que uma forma para formatar legal, assim, para a gente se guiar, acho que é a própria pirâmide de Maslow, né? Eu acho que, tipo, é um espaço que a gente pode pensar e, tipo, antes de eu estar cobrando resultado, de eu estar cobrando que aquele líder ele seja exemplo dentro da minha J, será que eu estou criando um ambiente propício que ele se sinta seguro em compartilhar as coisas, se sinta seguro para trazer novas ideias, né? E aí depois, será que ele se sente seguro em se desenvolver como pessoa? Será que a gente está tendo uma rotina legal para conseguir fazer com que ele se desenvolva como pessoa? Então, eu acho que é muito legal a gente estar pensando nesse formato também. Não pensar em membros só como números e só como caminhos para chegar nessa meta, mas também como pessoas, né? Eu tenho um cara bem legal, que é o presidente da rede de hotéis lá em Pernambuco. Ele falou assim, cara, esse negócio de recursos humanos, né, é muito antigo, né? Humano é humano não é recurso, né? Então, eu acho que a gente lidar os membros como pessoas, como seres humanos mesmo. É o nome da pirâmide de Maslow, exatamente. E aí, Guto, acho que para facilitar o momento, acho que é legal a gente compreender quais são as etapas e caminhos que você vê, assim, que a gente pode estar seguindo para conseguir se tornar um líder consciente de fato, assim, né? Então, quais são os primeiros passos que a gente pode estar seguindo através do nosso autoconhecimento, né, para a gente conseguir chegar a esse perfil, né? Antes de responder, você segura e repete daqui a pouco.
porque você falou um pouquinho desse papel da liderança e falou de Maslow, e eu lembrei de um outro conceito que eu queria compartilhar. Eu posso, rapidão? Aí eu volto para a sua pergunta daqui a pouco. Fica à vontade, cara. Fica à vontade, compartilha. Peraí, deixa eu só ver se eu encontro aqui. Mas é o conceito do Mihaly Csikszentmihalyi, né? Que ele fala da questão da flow. Então, assim, como é que eu crio um ambiente onde meu time vai entrar em flow? Como é que eu crio um espaço onde as pessoas que trabalham comigo vão conseguir viver esse momento, né? E aí eu não achei o que eu queria, mas vou tentar mostrar aqui. Vou compartilhar aqui. Estou vendo minha tela. Consegue enxergar? Sim. Aqui o Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala o seguinte: você tem aqui o nível de desafio, você tem do outro lado o nível de habilidade. Se o nível de desafio, o nível de habilidade é baixo, você tem apatia. Se o seu nível de desafio é baixo, mas sua habilidade é um pouco mais alta, você entra no tédio. Se o seu nível de habilidade é muito alto e o desafio é muito pequeno, você entra no relaxamento. E se você tem um nível de desafio muito alto, mas não tem competência para isso, você entra na ansiedade ou na preocupação. E o papel da liderança é construir um espaço onde as pessoas entrem em flow. Como é que eu crio um espaço onde o desafio é alto e eu desenvolvo a competência do meu time? Como é que eu fico brincando com essa pirâmide e eu faço com que eu desenvolva as pessoas tecnicamente e comportamentalmente e, ao mesmo tempo, eu subo o desafio. Eu subo o desafio e eu subo o nível da dificuldade. Dessa forma, a gente consegue criar um espaço onde as pessoas estão sempre em flow. E as pessoas estarem em flow significa que elas estão engajadas, elas estão comprometidas, elas estão pilhadas com a empresa e elas estão querendo gerar mais e mais valor. Então, acho que esse insight ia ajudar de alguma forma vocês aí. Repete a pergunta, por favor, Lucas. Cara, sensacional, assim, acho que até faz parte da resposta, então, assim. Eu acho que, tipo, para deixar a gente de forma mais palpável, como que a gente pode se tornar um líder consciente, né? Eu acho que é legal você compartilhar, tipo, quais são os passos que a gente precisa dar, que perguntas que a gente pode se fazer, né, para a gente começar a se tornar, de fato, um líder consciente, assim, né? Animal. Primeiro que eu acho que liderança consciente não tem linha de chegada. Liderança consciente é uma jornada, é uma caminhada, não é uma corrida de 100 metros, assim. É um caminho longo, né? Então, o exercício da liderança consciente é uma maratona. Eu não sei quando é que eu vou chegar, eu só quero caminhar. E aí, então esse é o primeiro ponto, não tem linha de chegada. E aí, por que é importante falar isso? Porque nunca vai ter assim, cheguei no 100% da liderança consciente. Eu estou caminhando. E aí, a consciência, ela vai expandindo. E a minha consciência vai expandindo de várias formas. Não existe fórmula mágica. Não existe segredo. A chave da liderança. Porque cada pessoa vai construir o seu caminho. Algumas pessoas vão despertar a consciência delas fazendo yoga. Outras pessoas vão despertar a consciência delas por meio da fé. Outras pessoas vão despertar a consciência delas meditando. Outras vão despertar lendo um livro. Outras vão despertar a consciência estudando violão. O outro vai despertar a consciência plantando, cozinhando, sei lá. Então, esse é o primeiro ponto. E aí eu acho que tem algumas palavras que estão na essência da liderança consciente. A primeira é vulnerabilidade. Eu acho que liderança consciente tira aquele estigma da liderança super-heroína, Mulher Maravilha, sabe? Capitã Marvel. Eu acho que tira um pouco esse estigma de que precisa ser perfeita, precisa ser perfeito, precisa ser incrível, precisa estar sempre bem.
Vulnerabilidade é ter coragem de ser você, de assumir suas falhas, assumir os seus defeitos, assumir as suas incapacidades. Então, vulnerabilidade é uma palavra que eu acho que está sempre ali perto do líder consciente. Segunda é presença. O líder consciente, ele está onde ele está. Ele não está preocupado em outros lugares, ele está ali, está conectado com aquelas pessoas. Aquele momento é especial. Então, eu vou dedicar 100% da minha presença aqui. Eu não vou ficar preocupado com outras coisas que estão acontecendo em outros lugares, em outros momentos. E a gente vive uma crise de presença hoje, porque as pessoas sempre estão em outro lugar. As pessoas estão num aniversário olhando o Instagram do outro. As pessoas estão jantando com uma pessoa, falando com outra. As pessoas estão numa equipe pensando em outro problema. Estão numa reunião de projeto, respondendo o outro e-mail, porque pensa que isso vai ser produtivo. Isso não é. A liderança consciente, ela é presente. Naquele momento, qual a contribuição que eu posso dar para esse ambiente, para essas pessoas? Terceiro é humildade. Então, a liderança, ela não faz questão de ter os holofotes para ela não faz questão de ser o centro das atenções, de ter os privilégios. Ela, na verdade, está ali para servir os outros, é humilde. Ela se coloca para servir os outros. Então, a humildade tem a ver com fugir dos holofotes. Então, nem sempre a liderança vai estar nos holofotes. A gente teve uma imersão nossa agora do Grupo Anga e foram umas pessoas convidadas para participar. E aí eu perguntei, né, e aí, você está gostando? A pessoa disse assim, cara, o mais diferente é porque você não sabe quem são os CEOs e os diretores da empresa, porque aqui está todo mundo igual. Então, acho que essa humildade, essa simplicidade da liderança faz diferença. E por último, que eu já falei, é o servir. A liderança, quando você lê aquele livro do Simon Sinek, vou até pegar aqui ele, que eu reservei ele para mostrar para vocês, Líderes se servem por último. Esse livro é maravilhoso. E nesse livro ele fala da essência da liderança, do contrato social da liderança. O contrato social da liderança é o seguinte: olhando a história, a pré-história, os líderes alfas eram aqueles que iam caçar e voltavam com comida para a tribo. Então eles iam, caçavam, voltavam, traziam o alimento e todo mundo comia. E esse líder, que era o alfa, ele tinha a prerrogativa, a chance, né, de poder comer primeiro, ele poderia escolher a mulher que ele queria casar, ele poderia escolher a melhor cama, ele poderia escolher tudo isso porque ele era o alfa. Só que esse mesmo líder que tinha esses direitos, ele tinha que, quando enfrentasse uma guerra, ser o primeiro a estar no campo. Quando algum animal atacasse a vila, tinha que defender a galera. E essa postura da liderança gerava um contrato social que as pessoas diziam, ele merece descansar, merece comer melhor, porque depois ele vai se sacrificar por mim. E aí, pensando hoje nas nossas empresas, a gente tem líderes que ganham um salário mais alto, então ganham melhor, tem uma sala mais ampla, tem mais benefícios, tem tudo. Então as pessoas esperam que esse líder sirva a elas, que ele se sirva por último, que ele primeiro dedique para elas, para depois ele ter algo. Então eu acho que essa lógica da liderança que serve, que está abaixo, que está ali para tirar as pedras dos caminhos para que as pessoas possam performar mais e melhor, é a verdadeira essência da liderança. Eu acho que eu até fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, no GBT, que eu falo da liderança consciente, né? E eu falo um pouquinho desse líder que encontra e engaja as pessoas no propósito para um serviço maior. Assim. Eu acho que essas 4 palavras, vulnerabilidade, presença, humildade e serviço, é que fazem parte do vocabulário da liderança consciente. Massa, e como a Aninha falou aí no Message, é inspirador demais, né? E aí eu acho que, além disso, vale até falar que não são coisas complexas, são coisas simples, né? Que a gente consegue colocar na nossa realidade, a gente consegue fazer acontecer. Então, para ser inspirador, não precisa ser o mágico de olhos, né? Eu ouvi, Lucas, a definição de liderança que eu mais gostei até hoje, eu leio muito livro, gosto muito de estudar sobre liderança, mas estava num evento do México, em Brasília, e eu tive o privilégio de entrevistar o Marco Aurélio Almada, que é o presidente do Sicoob Brasil. E aí, na conversa, eu perguntei, o que é liderança para você?
e ele me falou algo que eu achei genial. Ele disse assim: liderança é fazer as pessoas se sentirem maiores do que elas são. Se você está perto de alguém e essa pessoa faz você se sentir maior do que você é, você está perto de um líder. E ele falou, e qualquer pessoa pode fazer isso. Você não precisa de cargo, você não precisa de um alto salário, você não precisa ser presidente de uma empresa, CEO. Você pode ajudar as pessoas a fazer elas se sentirem maiores do que elas são. De alguma forma você pode contribuir com isso. Então, liderança tem menos a ver com você e mais a ver com a relação que você cria com as outras pessoas. E aí eu aprendo um princípio muito básico. O caminho para se tornar um líder melhor passa pela experiência de ser um ser humano melhor. Vou repetir. O caminho para se tornar um líder melhor passa pela experiência de ser um líder, ou ser um líder melhor passa pela experiência de ser um ser humano melhor. Essa construção de ser humano vai nos tornar mais líderes. Por que a gente se admira e diz assim, nossa, Barack Obama é muito inspirador, porque ele passou no corredor e pegou na mão do rapaz que estava limpando o chão da Casa Branca? Porque a gente não faz isso, a gente não cumprimenta as pessoas. A gente não é nada e a gente não faz isso. Então, a gente se admira com essa atitude porque para a gente é muito distante e a gente acha, Barack Obama não vai fazer isso. Barack Obama é muito grande. Não, a liderança tem a ver com que tipo de ser humano você está se tornando. Como é que eu torno mais humano? Como é que eu cuido mais das pessoas? Como é que eu me importo com os outros? Como é que eu valorizo as outras pessoas? Como é que eu cuido? Como é que eu tenho um autocuidado? E como é que eu tenho esse cuidado com as outras pessoas? Como é que eu tenho empatia, vulnerabilidade? E essas perguntas, como é que o fulano está se sentindo? Como é que eu posso tratar as pessoas? Né? Tem um outro livro muito legal, chama Todos São Importantes. É o melhor livro de liderança que eu já li, e o segundo é esse. E o melhor livro de liderança que eu já li, ele falou que como foi a virada de chave dele, né? Ele falou assim, eu estava num casamento e eu vi a emoção do pai em passar a filha para o futuro esposo. Ele disse assim, já pensou se a gente tratasse a nossa equipe como a gente trata os nossos filhos? Eu não estou falando de paternalismo, mas eu estou falando de... Ele falou, quando eu vou demitir alguém, eu penso, como eu gostaria que demitissem meu filho? Quando eu vou promover alguém, eu penso, como eu gostaria que promovessem alguém que eu gosto? Quando eu vou elogiar alguém, eu penso, como eu poderia fazer isso com alguém que eu gosto? Quando você traz a liderança para essa perspectiva, você diz, então liderança tem a ver com cuidar bem das pessoas e amá-las e servi-las, né? Então acho que essa parada muda tudo, porque quando você tem isso, você se torna um líder melhor. A gente admira, nossa, Gandhi, mas o que o Gandhi era? Era um ser humano. Tem uma história, né, que fala assim, chegou uma mulher, eles fazem muitas filas para pedir conselhos para Gandhi e tal, e chegou uma mulher com uma filha e disse assim, Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar. Aí ele disse, volta aqui daqui a 40 dias. E era fila grande, as pessoas passavam 8 horas para poder chegar na fila. E aí ela chegou na vez dela. E aí ela chegou novamente, pegou a fila de novo, 40 dias depois. E aí ela disse, Gandhi, fala pro meu filho parar de comer açúcar. Aí o Gandhi olhou para a criança e disse, para de comer açúcar, criança. Aí a mulher olhou para o Gandhi e disse assim, mas por que você não falou isso há 40 dias atrás? Aí ele falou, porque há 40 dias atrás eu comi açúcar. E aí, quando eu escuto essa história, eu vejo que liderança tem a ver com que tipo de ser humano eu sou e quão coerente eu sou com os meus valores. É isso, sabe? Essa parada de ser movido por algo que faz a diferença. Assim. Pô, sensacional, assim, de explodir a mente é mind blowing mesmo. E, assim, a gente já tá trazendo isso, então eu vou reforçar um pouco, né, Guto? Eu acho que queria saber, assim, tipo, práticas, como eu posso dizer, assim, tipo, exemplos práticos de, tipo, o que é liderança consciente no dia a dia.
E aí você pode trazer exemplos não só de ações, mas também de pessoas que você vê, enfim, de práticas que um líder, de fato, ele faz para as pessoas que estão ao seu redor, assim, para a gente ir compartilhando e se autoconhecendo. Guto, o microfone está desligado. Foi mal. Mano, acho que liderança consciente, vamos lá, deixa eu pensar aqui, exemplo. Mano, são muitos, assim, eu acho que essas histórias que eu contei todas têm a ver com liderança consciente, né? Mas eu acho que quando a liderança descobre uma causa, descobre algo pelo que trabalhar, descobre um motivo, e aí o motivo pode ser tornar a minha Jota mais eficiente, aumentar as vendas da minha Jota, ampliar o impacto do meu trabalho, do meu cliente, melhorar o índice de satisfação das pessoas, melhorar o fluxo de caixa, melhorar o desenvolvimento interno, melhorar a diversidade do MEG, melhorar o impacto dentro da região Nordeste, que eu sou daí também, eu sou de Fortaleza. Então, essas perguntas, quando o líder, a liderança, encontra uma causa, acho que é o primeiro passo. Depois de encontrar isso, ela precisa fazer alguma coisa. Porque a gente fica esperando para fazer algo grande, algo gigantesco, quero mudar o mundo. Começa a fazer o básico, começa a fazer o feijão com arroz, fazer o dia a dia, fazer ali o bater bumbo. A gente esquece que a carreira da gente não é focada no extraordinário, é focada no ordinário. O extraordinário vem como consequência, mas a gente se importa muito com a imersão da EJ, que é uma vez por ano. A gente se preocupa muito com o ENERG, que é uma vez por ano. E a gente esquece que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aquele dia que ninguém quer ir trabalhar, aquele cliente que ninguém quer visitar, é isso que forma o todo, né? Então, você encontra uma causa, depois você faz algo, começa a fazer algo, e depois você mobiliza outras pessoas para mexer com essa causa também. Eu acho que quando acontecem essas três coisas, nasce a liderança. Encontra uma causa, faz uma coisa pequena e envolve outras pessoas para se mobilizarem. Eu acho que a liderança começa aí, a gênese da liderança é aí. E aí, acho que exemplos no dia a dia, Lucas, o que você fez para mobilizar todo mundo, organizar um call, vamos falar de liderança consciente, isso é um exemplo de liderança. Eu posso dar um outro exemplo aqui de uma menina que eu conheci lá de Vitória, que ela disse assim: Augusto, eu ficava indignada porque na hora que escola pública, quando não tinha professor, a galera ia ficar jogando truco, ia ficar brincando, e eu comecei a criar um clube de leituras. A menina tem 16 anos, e elas assim, eu peguei os livros que tinha em casa, tinha 8 livros em casa, e criei um clube de leituras, e na hora dos intervalos, a gente ia ler e começava a compartilhar os aprendizados da leitura. Aí ela assim, começou com 2, 4, 8. Hoje, a escola inteira para uma vez por semana, na sexta-feira, para ter o clube de leitura. Olha o movimento disso, né? Então, assim, é muito simples, ter uma causa, fazer algo e mobilizar outras pessoas. É esquecer do extraordinário e focar no ordinário. E aí eu posso dizer a se recolocar. Porque o fato de ser líder consciente não significa complacência com resultado ruim. Significa alinhamento, significa que eu vou cuidar muito bem das pessoas. Mas eu não vou simplesmente abrir mão, eu sou líder consciente, eu não vou cobrar resultado, sabe? Então, o feedback, a forma de construir sonhos, eu acho que tem muitos exemplos que a gente pode ver no dia a dia dessa liderança consciente, assim. Eu acho que é muito do dia a dia. Eu poderia ter exemplos aqui de Gandhi, de Mandela, mas eu acho que é isso, é a construção do dia a dia, como é que eu faço para cada dia eu conseguir gerar mais valor para as outras pessoas e fazer a diferença, assim. Eu iria nessa linha.
Pô, sensacional. E, sim, quando a gente fala de líder, não tem como a gente falar de onde que esse líder está inserido, né? Então, acho que você falou muito de práticas e ritos dentro de EJs, né? Então, imersões, reuniões com o cliente, tudo isso. Mas, às vezes, a gente está tão preso no operacional, então a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer e tal, que às vezes a gente não olha para o todo e fala assim, caramba, né? Será que a gente está fazendo do jeito certo? Será que a gente está seguindo o caminho certo? Né? Será que eu estou engajando as pessoas da melhor forma? E aí, quando a gente está tão imerso com atividade e responsabilidades, a gente às vezes se sente preso, sim, e sem folga para a gente olhar para trás e falar, caramba, será que a gente está seguindo o caminho que a gente deve seguir como líder, como empresário júnior? E aí, isso é um gap, e é um dos empecilhos que, não digo que impede, mas que às vezes atrapalha um pouco da gente estar inserindo um propósito no dia a dia da EJ, né? E aí, eu estou vendo algumas perguntas aqui, já da galera mandando, mas eu já adianto, assim, tipo, como tu vê que a gente consegue construir propósito dentro da rotina da EJ, assim, tipo, como que você vê que a gente pode inserir propósito dentro da nossa empresa? E aí você pode, através de conceitos, através de práticas mesmo, fica à vontade. Tem um livro que foi criado pelo CEO da Visa, é a Era Caótica, o nome do livro. Vou só ver o nome dele aqui. A Era Caótica, caos, né? É o Jim Hawkins. E ele, nesse livro, O Nascimento da Era Caótica, ele fala de 4 tipos de problemas, né? Você tem os problemas simples, você tem um problema complicado, você tem um problema complexo e você tem um problema caótico. Simples, complicado, complexo, caótico. E o que você me trouxe é o típico problema caótico, né? Porque o problema simples, ele tem poucas variáveis. É fácil de resolver, é simples. Eu paro, planejo, eu resolvo. O problema complicado, ele já tem mais variáveis. Ele não depende só de mim. Ele depende de outras pessoas. O problema complexo, além do meu time, ele depende de outras variáveis externas. E o caótico, ele depende de multivariáveis. Então, comigo, com o outro lá fora, dentro e tal. E eu acho que esse ponto é fundamental, porque assim, a gente está falando de manter a operação. Como é que eu continuo tocando bumbo na operação, fazendo o ordinário, mas como é que eu não me perco nisso, no meio do furacão, e começo a construir essa liderança consciente, começo a construir a estrutura, né? Então, esse desafio que você está me apresentando. E aí, esse desafio, primeiro, não dá para resolver sozinho, porque não é um problema simples. Aquela história que o CEO, o presidente da EJ, vai sentar na mesa e vai ter a ideia brilhante, vai ler o livro do Tim Collins e vai sair com insight e vai chegar e vai dizer assim, gente, sei a solução para todos os problemas da nossa EJ. Não existe mais. Então, como o problema é caótico, depende de multivariáveis, depende de muita gente. É cocriação, é estar junto fazendo. E aí eu acho que esse é o primeiro ponto. Chamar as pessoas para construir. Acho que esse é o primeiro papel da liderança. É dizer, gente, hoje a foto que nós temos é essa. E a visão que a gente quer ter é essa. Então a gente quer tirar daqui para cá. A gente tem uma tensão aqui. Como é que a gente avança e resolve daqui para chegar lá? Como é que a gente cresce? Quais são os desafios? Quais são as barreiras? E qual é o primeiro passo? Novamente, eu não preciso responder tudo. Eu vou fazer uma viagem daqui para a China. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro iniciativa que eu vou fazer? Depois, e não para mais. Então, primeiro, reunir todo mundo. Cocriação, não é só você que tem a resposta. Depois, dar o primeiro passo e planejar os outros. E aí, depois, consistência. Continuar. Então, eu quero que a minha EJ tenha como visão essa liderança consciente, que cuida das pessoas, atinge resultado e causa impacto positivo. Beleza.
Então, vamos lá. Qual é o impacto positivo que a gente quer causar? O que significa o nosso propósito na prática? Vamos colocar aqui? Então, o que é que vai acontecer quando a gente estiver cumprindo o nosso propósito? O que a gente vai ver? O que a gente vai ouvir? O que vai acontecer com as pessoas? Como é que as pessoas vão estar no nosso time? Como é que vai ser a nossa diretoria financeira, a nossa diretoria de vendas, nossa diretoria de qualidade? Como é que vai ser o nosso time? Como é que as pessoas vão estar? Como é que vai ser o comportamento delas? Como é que vai ser o dia a dia delas? Como é que elas vão chegar na reunião? E, por último, quanto é que a gente vai faturar? Qual o resultado? Qual é a meta? Quais os números? Então, eu co-criei todo mundo, eu chamei todo mundo, eu mobilizei as pessoas, eu disse assim, gente, a gente tem que mudar, a gente vai ter que definir propósitos, objetivos claros para propósito, para pessoas e para o resultado, e a gente vai definir rituais. Como é que a gente vai garantir que o time atinja resultado com pessoas? Como é que a gente vai garantir que o time atinja resultados com o negócio? Como é que a gente vai garantir e vai ter métricas? E eu vou metrificar não só o faturamento, não só quantos clientes eu prospectei. Eu vou mensurar o quanto eu estou atingindo o meu propósito na prática. E aí, por último, eu acho que é um exercício diário, porque é muito fácil e é o que eu mais vejo nas empresas. Hoje, uma das nossas empresas ajuda muitas outras a construírem uma cultura de propósito, de consciência, né, no dia a dia. E qual é o desafio? Quando está no workshop lá, de liderança consciente, o CEO, o diretor, está todo mundo assim, nossa, maravilhoso, que conceito lindo, era isso que eu queria, é isso mesmo. Só que na outra semana ele volta para o dia a dia. E no dia a dia o acionista está cobrando pelos lucros, pela bolsa, pelos indicadores. E esquece esse negócio de propósito e foca nisso. Então, como é que eu faço para trazer e atrelar os números de negócio junto com os números de cuidado com as pessoas e cuidado com o impacto? E quando eu der a mesma importância para as duas coisas, eu vou começar a cuidar das pessoas. Então, vou falar do Grupo Anga. Quando a gente vai avaliar o executivo no final do ano, né? Então, eu como executivo do Instituto Anga, eu tenho lá minha bonificação no final do ano. Para que eu ganhe e tenha essa bonificação, eu tenho que ver os resultados de negócio, eu tenho que ter os resultados das pessoas e eu tenho que ter o resultado de impacto. E a minha meta está atrelada a essas três coisas. Então, diariamente eu tenho que pensar como é que eu posso aumentar o meu impacto, como é que eu posso cuidar melhor das pessoas, o que eu posso fazer. Então, essa medição atrelada ao meu negócio faz com que eu tenha essa necessidade de fazer. E aí, mesmo na dificuldade, eu tento puxar para o meu dia a dia. Pô, ótimo. E aí, tu me deu vários insights que eu queria até expor aqui pra galera. A galera tá perguntando, né? Pô, como que eu faço a galera se sentir líder? Como que eu faço a galera querer ser liderança, né? Como que eu faço algum formato de formação de liderança para minha J? E aí isso é um questionamento até com a gente como instância, como federação se pergunta, né? Como que a gente cria um produto de formação de liderança? Como que a gente forma melhor nossos líderes? E aí uma pergunta simples para eu querer ser algo, primeiro eu tenho que me sentir esse algo, né? Então, se eu quero formar líderes dentro da minha J, eles têm que se sentir líderes, né? E aí isso quebra um pouco do que a gente pensa como EJ, que é o membro, ele é líder quando ele se torna diretor, o membro, ele é líder quando ele se torna presidente, né? E aí eu pergunto assim, o que a nossa EJ está colocando de prática para que os nossos membros eles se sintam líderes, né? A minha EJ, ela tem um RD que ela toma as decisões estratégicas e impõe tudo para a EJ, para os membros, e os membros só executam, né? Será que a minha membresia dentro da EJ, ela sente que a diretoria é um núcleo à parte da EJ e só recebe informações de vez em quando e a gente não sabe o que está acontecendo na RD, aquela coisa obscura, aquela coisa, né? E aí eu pergunto assim, se isso é a realidade da EJ, como que eu estou formando líderes se os meus membros que não são diretores não têm a oportunidade de se sentir líderes, né? E aí essa galera ela só vai aprender a ser líder, entre aspas, quando se tornar diretor.
e aí eles precisam errar muito, aí vacila, entrega resultado, aí vem crise de ansiedade, e aí complica tudo. Então, acho que quando a gente tem um momento de vulnerabilidade, a gente cria práticas que puxam a galera para ter decisões estratégicas dentro do EJ, eu acho que aí sim a galera se sente empoderada e fala assim, caramba, não é porque eu entrei agora há 3 meses, há 2 meses, que eu não sou líder, eu me sinto líder. Né? E aí ele se sente empoderado a se tornar diretor, se tornar presidente. Pode falar, Guto. Você me deu um insight legal, Lucas. Assim, eu, com 16 anos, eu tive o privilégio de poder dirigir uma ONG lá no Ceará. Era um centro de treinamento com aproximadamente 70 pessoas, sem fins lucrativos, mas a gente tinha metas financeiras. E eu lembro que, na época, a pessoa que me mentorava, ele falava assim, Augusto, o líder, ele só concretiza a liderança dele ou dela quando ele forma o sucessor. Então, você só pode dizer que é um líder, não é quando você ganhar um cargo, é quando você tiver alguém que te sucedeu e foi melhor que você. Então, o papel do líder, número 1, é formar outros líderes. E aí ele falava assim, quando tiver algum problema, chama o time e pergunta, como podemos resolver isso aqui? Mesmo que você já tenha a resposta, escuta a galera. Porque aí a pessoa vai falar uma vez, você vai dizer, o que mais? E aí você vai forçando e vai desenvolvendo a maturidade das pessoas. E aí a pessoa começa a dizer assim, nossa, e ela começa a ir construindo um repertório. Lá na frente, daqui a 6 meses, 8 meses, essa pessoa já vai estar tendo, ela vai trazer o problema, e quando trouxer o problema, ela vai dizer assim, já sei, a gente pode fazer essa e essa atitude. E você já desenvolveu isso. Então, esse fomento da maturidade é um ponto importante. O segundo é paixão. A liderança tem que contagiar as pessoas com paixão para que elas continuem liderando. Eu gosto muito da analogia que o MEG, por exemplo, e todas as organizações relevantes e sustentáveis, ela é como se fosse uma corrida de revezamento. E você está com um bastão, e você precisa passar o bastão para a próxima geração. E como é que você passa esse bastão? Não é assim, pai, lidera, agora é sua vez. Você contagia, você incendeia as pessoas com desejo ardente de querer liderar. Como? Sendo alguém que inspira pelo exemplo. Você, a Madre Teresa, ela não precisava fazer nada para as outras pessoas quererem fazer o que ela fazia. Ela só servia ardentemente às outras pessoas. Aí, onde ela passava, as outras mulheres diziam assim, eu quero fazer o que essa mulher faz, eu quero começar a fazer isso, eu quero ter isso em mim. Olha como ela está viva, né? E eu acho que o mundo precisa de pessoas que se sintam vivas, sabe? Que você olha assim, uau, essa pessoa está viva. E aí, quando se pensa nisso, acho que a Madre Teresa tinha isso, ela fazia as pessoas se sentirem vivas. E o líder, a liderança nasce quando nasce uma visão. Vou repetir novamente o que eu já tinha falado. A liderança nasce quando tem uma visão, um desejo ardente e contagiante. Então, se você está em uma posição de cargo de liderança, você tem alguma visão, você quer fazer alguma coisa. Você não pode estar lá para enfeitar a parede, você não pode estar lá só para colocar o currículo, que é o maior erro que a gente faz, é entrar no MEG só para colocar no currículo. Não, entrou nessa parada, faz algo, gera valor, faz alguma diferença, porque lá na frente você vai precisar contar histórias. E quando você diz assim, foi o que você fez no MEG, você vai poder, olha, eu resolvi isso, eu criei esse problema, eu criei esse projeto, eu criei esse impacto, eu fiz isso, eu fiz parte disso, e você vai poder contar a sua contribuição. Então, essa é a melhor forma de engajar outras pessoas para que elas queiram ser líderes, sabe? Pois é, sensacional, assim. E aí, eu lembrei de uma coisa bem legal, que é uma pergunta, uma pergunta que eu estava conversando com o Vitor Cauã, que é o presidente da AG Consultoria, inclusive de administração da UFPB. E aí eu perguntei assim, cara, por que a AG Consultoria existe? Qual o propósito dela existe de fato? Qual o impacto que ela traz para Paraíba, assim, para o nosso estado? E aí eu pergunto, para complementar, assim, qual o propósito da Jota de vocês existirem e qual a falta que ela geraria para a sociedade caso ela não existisse? E aí essa pergunta eu me lembro de um vídeo que é famosão do Simon Sinek, né? Que ele introduz o conceito de Golden Circle no TEDx.
E aí ele fala sobre enfim, sobre o case da Apple, né, sobre empresas que trabalham um propósito na mensagem, e aí ele faz uma pergunta para a plateia, tipo assim, eu vou até falar em inglês, né? Que é, why you wake up every day and why should anyone care? Tipo, agora traduzindo, né? Por que você acorda todos os dias e por que alguém precisa importar com isso? Assim? Então, tipo, qual a falta que a gente está fazendo, qual a falta que a gente vai fazer para a sociedade caso a gente não faça o que a gente precisa fazer? E aí eu acho que essa é uma pergunta legal para a gente começar a se questionar qual o propósito da nossa CJ existir. E aí, como a gente falou no início da reunião, né, como o Guto falou muito bem, como que a gente vai conectar esse propósito através dos propósitos pessoais da EJ e fazer com que um gere valor para o outro. E aí a gente tem um propósito compartilhado, assim. Acho que é essencial. E aí, só complementando, enfim, então, vários insights aqui. E aí, a gente está chegando no final do webinar, gente. Já temos aí 59 minutos, passou rapidinho. Mas eu acho que, para finalizar, eu queria falar assim, Guto, tipo, quais referências que você poderia compartilhar de livros, de sites, de artigos, que você consome conteúdo, né, que o Grupo Anga ele utiliza, né, em momentos de imersão, enfim, sobre o conceito de liderança consciente, propósito em empresas e tudo mais. Opa, desculpa. Show. Botei. Bem, obrigado aí pelo convite, foi incrível poder participar, espero que tenha ficado alguns insights aí. A gente tem muitas referências, né? E cada um tem muitas referências, mas acho que alguns liderando a partir do futuro que emerge, do Otto Scharmer, que é o fundador da teoria U. Eu estou lendo particularmente agora muito o Simon Sinek, esse livro, que é The Infinity Games, né? O Jogo Infinito, é o novo livro dele, lançou agora, chegou hoje, e já devorei uma parte, maravilhoso esse livro. Gosto muito do Bob Chapman, da liderança Todos Importam. Vou pegar aqui os livros que eu mostro para vocês, um momento. Aqui. Estão me ouvindo? Sim. Peguei 4 livros aqui que eu acho que vão trazer muitos insights para vocês. Esse livro é maravilhoso, Essencialismo, do Greg. Fantástico. Esse livro todo líder deveria ler. Conversas com Líderes Sustentáveis. O Ricardo Botolino, ele entrevistou 10 brasileiros para identificar 10 líderes com valores conscientes, para entender o que fez esses líderes serem conscientes. Um livro maravilhoso, brasileiro. O Ivo Charnaut, que é o fundador da Patagônia, uma marca de roupa incrível que está transformando o mundo. Uma das primeiras empresas B do mundo. E Lições de um Empresário Radical, Ray Anderson. O Ray, ele trabalha na Interface, ele foi fundador da Interface, e ele se perguntou um dia o seguinte: cara, se a minha empresa faz o mal para o mundo, um dia eu vou ser preso por isso. E aí, por causa disso, ele mudou a empresa dele, e a frase célebre dele é essa: não tirar da terra o que a terra não pode repor. Então, muito bom esses livros, e esse do Simon Sinek. Eu indico também o nosso documentário. Eu fiz ano passado um documentário sobre propósito, vou colocar aqui o link. Documentário Propósito, 1 hora, só entrevistados incríveis falando sobre isso, liderança com propósito, liderança consciente. Eu acho que vale super a pena. Me dê um feedback depois, né, lá no meu Instagram, Augusto Júnior, ou Instituto Anga, vai ser muito legal ouvir isso. Acho que essas são as referências, assim. Legal. E aí, para finalizar o momento, queria saber de perguntas. Incentivar mais pessoas a quererem ser líderes. Sabemos que o exemplo é fundamental e
que um bom líder é aquele que faz, se doa e que sabe olhar o outro e trabalhar por um propósito. Mas que exemplos de ações práticas podem ser exercidas para que as outras pessoas queiram também ser líderes através das suas próprias experiências? É a paixão. Você tem que ter uma paixão que contagie. As pessoas vão ser contagiadas por esse desejo. Se você lidera com paixão, você lidera com tesão, com vontade de fazer, você vai para as outras pessoas. É isso, assim. Não tem outro, pelo menos a minha experiência, assim. A liderança, ela precisa contagiar os outros com paixão, ser envolvidos por paixão. Assim. Massa. Legal. E aí a gente tem Clarissa, se a Clarissa estiver aí, se ela quiser falar se foi respondida a pergunta, se ela quiser complementar alguma coisa, ela tá por aí? Enfim, Clarissa? Enfim, acho que ela deve ter saído, não sei. Mas vamos para a próxima pergunta. A Rafa, da Prospect, ela perguntou: em relação ao que estamos vivendo hoje, as universidades pararam e vamos ter que ser líder à distância, entre aspas. Você tem alguma sugestão para manter o mesmo relacionamento e contato com os membros, mesmo não sendo presencialmente por um tempo? Eu acho que nada melhor, né, do que perguntar para um membro do Grupo Anga, porque o Grupo Anga ele trabalha praticamente remoto, então, fica à vontade. Mano, fantástico, obrigado. Como é o nome da menina que é a pergunta? Rafaela. Rafa, obrigado, fantástica a pergunta. Acho que o trabalho de gerar conexão e confiança, ele não precisa estar no dia a dia, né? Ele é feito, não pessoalmente, mas ele é feito por meio de acordos claros, de construção de confiança. Então, a gente já trabalhou muito tempo junto, vocês no caso, né? E aí está tendo esse momento de estar à distância. Então, a conexão deve continuar. E aí, eu acho que para que o trabalho remoto funcione, a gente precisa ter algumas coisas, alguns ingredientes. O primeiro é confiança. Eu não posso trabalhar remoto se eu não tenho uma conexão, uma confiança com as pessoas. Porque senão eu vou dizer, nossa, mas que hora será que essa pessoa começou a trabalhar? Será que ela está trabalhando mesmo? Então, a confiança. Um segundo aspecto importantíssimo é papéis claros. O que se espera, quando se espera, como se espera. Então, esse alinhamento, né? Então, o nosso time, a gente tem uma pessoa que cuida do Young Leaders Program, do nosso programa de desenvolvimento. E aí, eu tenho os acordos com ele. Léo, quando você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer. E ele vai me dando o resultado. Ele fala, olha, a entrega é essa. Esse dia eu vou mandar um e-mail, esse dia eu vou fazer isso. E eu vou acompanhando, não para cobrá-lo, mas para ajudá-lo, para suportar ele, para que ele fique mais à vontade para entregar os resultados que ele quer. Então, confiança, papéis claros. E aí o terceiro é alinhamento do propósito, né? Tipo, eu sei que eu estou falando disso, mas se a pessoa comprou aquele propósito, ela vai entregar, ela vai fazer, sabe? Então, acho que esses pontos. E aí, claro, você deve criar rituais. Poxa, a gente vai se falar todo dia? A gente vai falar pelo WhatsApp e vai ter um call? A gente vai registrar as conversas por e-mail? A gente vai ter um canal no Slack? Como é que vai ser a rotina? Onde é que a gente vai organizar as pastas? Onde é que a gente vai colocar os documentos? Vai ser em tempo real? Ou eu mando, depois eu mando para você? Esses acordos, esses rituais são fundamentais. Porque aí você cria uma rotina de trabalho como se fosse presencial, mas é online, é virtual. Ótimo. E aí eu vou complementar só um ponto e qualquer um que quiser complementar também, fica à vontade. Eu estava assistindo um webinar, um podcast no CBN Professional, que enfim, eu curto muito. E foi um conteúdo sobre motivação e ele fala sobre 2 estímulos que uma empresa pode dar para ela mesma, né? Através de resultados, que é o estímulo através da euforia e o estímulo através do estresse, né? E aí é bem legal a gente saber essa diferença, porque empresas que não têm propósito maior, que não têm um objetivo maior a seguir, é muito preso a processos, indicadores financeiros, rotina muito fechadinha,
Porque se não for por esses processos muito fechados, a galera não entrega, né? E aí, por esse gap de propósito, de objetivo maior, né? Trabalhando na rotina, a gente precisa estar junto e forçando, né? E aí, a gente acaba gerando estímulo de estresse, né? E aí, uma empresa que é muito idealista, é muito propósito, a galera acha que fazendo por fazer tá mudando o Brasil, né? Então a gente fala muito médio. Trabalhamos para um Brasil mais empreendedor, mais ético, competitivo, colaborativo e educador, né? Mas, o que a gente está fazendo de fato para fazer acontecer? Mas a galera fica, ou trabalhando, ou indo para a minha J, ou mudando o Brasil. E aí, estimulando isso, a gente está trazendo estímulos de euforia, né? E aí, é muito legal a consequência disso, que é, através de estímulo de estresse, a gente pode alcançar resultados, mas com rastros de sangue. Foi essa frase que o cara falou no podcast, assim, me marcou muito. Através do estresse, a gente gera resultados com rastros de sangue. E através de estímulos de euforia, a gente é capaz de nem entregar resultado, né? Então, a gente tem que pesar quais estímulos de estresse a gente está fazendo e quais estímulos de euforia a gente tornar cada vez mais balanceado, para que eles não deteriorizam o outro, mas se complementem, entendeu? Acho que faz muito sentido, assim. A gente tem uma dúvida aqui do Ian Otimize. Ele perguntou sobre o Young Leaders Program, mas ele ainda especificou um pouco. Ele falou como que esse programa, né, do Anga desenvolve lideranças e, de fato, constrói esse tipo de liderança consciente. Obrigado, vamos dar de fazer jabá aqui, né? O Young Leaders Program é o nosso programa de desenvolvimento. São 4 módulos: liderança de si, liderança de outros, liderança da organização, liderança da sociedade. Nesses 4 módulos, um final de semana inteiro, então é sábado e domingo o dia inteiro, e a galera aprende conceitos práticos. A gente tem 12 competências dividido nesses 4 módulos, que eles vão trabalhar de maneira prática com executivos, com pessoas que estão no mercado, como executar isso, né? Então, e aí você tem muitas experiências, visita empresas, bate-papos, e a troca entre as pessoas. Precisa ter pelo menos 1 ano de trabalho, pelo menos 6 meses dentro de uma empresa, trabalhando mesmo, ter uma recomendação da liderança, ter alguns requisitos lá, e estar em todos os encontros, porque a gente, na nossa filosofia, a troca entre as pessoas é que faz a diferença, entendeu? Então, é um pouco desse programa. Então, a gente tenta fazer 2 coisas no programa. É estimular as pessoas com essa paixão que eu te falei, essa vontade das pessoas liderarem. Como é que eu crio mais sede, mais vontade? E a melhor forma de criar vontade das pessoas liderarem é colocando referência para elas, né? Se eu coloco referência para essas pessoas, elas, nossa, eu não sabia que dava para ser assim. E a segunda é instrumentalizando. Como é que eu dou ferramenta para aumentar a competência delas, né? Usando aquele negócio do flow. Então, eu subo a regra do desafio e eu aumento um pouco a competência dela. Então, eu aumento a área de flow dessa pessoa. Mais ou menos isso que a gente faz no Young Leaders. Massa. E aí a gente tem outra pergunta aqui. Como líder, quais meios pode-se usar para estar incentivando os membros da EJ ou fazendo com que a desmotivação não prevaleça dentro dela? Mais uma pergunta. A pergunta de $1 milhão, Pedro. Cara, acho que o conceito de falta de engajamento, né, é um dos temas principais que a gente tem dentro das empresas, assim. O Instituto Gallup, ano após ano, divulga os resultados de níveis de engajamento no mundo inteiro e só diminui, né? Então, e falta de engajamento nada mais é do que desmotivação, né? Com outra palavra, mas é desmotivação. Então, eu acho que esse desengajamento, ele se dá por meio de falta de um propósito consistente e coerente. Então, como é que eu tiro aquele palavra bonitinha que está na nossa parede para o dia a dia? Acho que isso distancia as pessoas. Falta de coerência da liderança. A liderança não dá exemplo. A liderança se serve e não serve às outras pessoas. Falta de alinhamento cultural. Às vezes não é o momento da pessoa. Às vezes aquela pessoa não está alinhada com a visão e com os valores da empresa.
acontece isso também, né? Então, o que eu acho que a empresa tem que fazer, a organização tem que fazer, aqui olhando para, no caso da EJ, primeiro entender o que está causando essa desmotivação. A desmotivação pode ser porque o líder é tóxico, pode ser porque o objetivo ficou muito alto, a galera diz assim, palhaçada, não vai... igual eu chegar aqui no time, como é o nome do time aí da Paraíba, fala um time aí. Sei lá, do Otimize. Não, time futebol. PP Júnior. Time pro futebol, sei lá, o Belo, Botafogo da Paraíba. Pronto, Botafogo da Paraíba. Eu vou ser o técnico Botafogo da Paraíba, aí eu vou dizer assim, gente, esse ano a gente vai ser campeão brasileiro. Não da série B, a gente vai ser campeão da série A. Galera, olha, isso não faz sentido. A gente nem disputa esse campeonato. E aí, o que eu causei? Desmotivação, porque eu distanciei muito. Então, eu tenho que ter um sonho grande, mas o sonho, ele tem que estar dentro da realidade das outras pessoas, né? Então, acho que isso causa desmotivação também. Então, o primeiro ponto é, como é que eu entendo essa desmotivação do time, como é que eu olho, como é que eu faço um diagnóstico. Segundo e aí não tem receita de bolo, né? Cada pessoa se motiva de um jeito. Então, assim, o grande erro das organizações achar que existe uma fórmula para motivar todo mundo, para motivar no atacado, sabe? Eu quero começar a motivar em linha de produção, não existe. É individual, eu tenho que... E aí, os líderes são esses catalisadores. Então, fazer um diagnóstico, conversar com as lideranças, e as lideranças serem os disseminadores para que todo mundo esteja engajado nisso, né? Acho que são alguns pontos, assim, não tem receita, mas... tem um TED muito bom do Daniel Pintos, Dan Pintos. E nesse TED ele fala de 3 coisas que causam motivação intrínseca, né, nas pessoas. Ele fala da maestria, as pessoas precisam saber ou aprender o que elas estão fazendo, elas estão aprendendo, elas precisam ter autonomia e elas precisam ter um propósito. Se você tem maestria, autonomia e propósito, as pessoas vão se motivar mais fácil. É mais fácil delas se motivarem, né? Acho que são alguns pontos aí que eu acho que pode ajudar. Legal. Sensacional, assim. E aí, mais uma perguntinha, se alguém quiser perguntar aí, fica à vontade, temos espaço para uma pergunta. Mais alguém? Aproveita, gente. Aproveita que essa oportunidade é ótima. Esperar um minutinho. Pode falar no áudio, gente. 15 segundos. Tá, massa. Já que ninguém tem uma pergunta, eu vou perguntar. Uma pergunta, assim, é que, assim, os desafios a gente ter uma hierarquia de trabalho horizontal, porque tem vários momentos onde, de fato, a gente precisa de uma pessoa à frente para decidir alguma coisa. Seja decisões jurídicas, seja decisões, enfim, mais burocráticas. A gente precisa de uma pessoa ou um grupo para tomar essa decisão, né? E aí eu pergunto, assim, quais são os principais desafios que você vê, assim, para a gente tornar uma hierarquia mais horizontalizada, né? E quais são esses desafios e como tentar contorná-los, assim? Essa é boa, hein? Acho que a gestão horizontal, a gente precisa entender um negócio, né? Tudo isso são métodos, são formas de tornar a liderança mais humanizada, mais simples, menos burocrática, assim. E eu acho que esse caminho, ele vai sendo ajustado. Por que a gente criou o AngoS aqui no Anga? Porque a gente acha que o sistema de gestão tem que ser vivo. As demandas daquele pessoal, daquele momento, vão ajudando você a construir um formato. Então, é um organismo, né? Então, assim, o AngoS, ele não é um sistema de gestão que eu imprimi e disse assim, tá aqui, leiam e decorem.
é um sistema que é vivo. Então, assim, o que precisa melhorar? Como a gente vai melhorar? O que precisa melhorar? É a todo momento a gente está se perguntando assim. Então, ele demanda da gente muita energia, porque não é uma coisa que, tá lá, vamos só vender agora e ponto. Ele está todo dia se refazendo, se transformando, se mudando. Então, acho que essa é a grande sacada. E aí, as barreiras que a gente encontra é a questão cultural. As pessoas não estão acostumadas, as pessoas querem um líder. E eu acho também que a liderança é necessária. A liderança, ela precisa, né? Mas ela pode ser diferente. E eu acho que as pessoas pedem muito por uma gestão mais horizontal, Lucas, porque elas tiveram experiências ruins com seus líderes, né? Então, acho que se a gente tiver líderes mais conscientes, pessoas que se preocupam de fato, é muito bom ser liderado, é muito bom ter alguém que te inspira a ser melhor, é muito bom estar num ambiente onde as pessoas te provocam, faz você ir além, sabe? Só que isso com amor, com liderança, né? Então, acho que esse é o ponto, assim. As barreiras são inúmeras e cada um vai ter que enfrentar. Mano, eu tenho que sair em 7 minutos, mas vamos lá. Eita, 7 minutos. Então, vou fazer das 2 últimas perguntas, que enquanto isso a galera mandou 2 perguntas aqui. Primeiro, na ideia de uma EJ nova. Então, uma EJ nova que está começando a caminhar, dar os primeiros passos. Como construir rituais de cultura? Coisas que marquem o propósito da empresa hoje. Eu acho que essa e a outra estão juntas, né? Qual o papel da liderança na cultura? Acho que a gente está falando a mesma coisa. Uma é o papel da liderança. O papel da liderança na cultura é ser o guardião da cultura. É ajudar a criar as linhas do campo para as pessoas jogarem. E deixar todo mundo em paz, né? No grupo onde eu falei isso. Diz assim, a liderança, ela cria a linha que faz o contorno do campo. Depois que cria a linha, fala, joguem, se divirtam. Vocês sabem para onde tem que ir, vocês estão engajados com o propósito, a gente acredita em vocês, tem autonomia, vocês vão definir quanto o budget, como é que vai fazer, como vai fazer. Então, eu como liderança, eu vou cuidar para que, aquilo ali está saindo muito da nossa cultura. Como é que eu faço para ajustar? Então, eu acho que a liderança ele tem esse papel de construir qual cultura que quer ser implementada e cultivar as pessoas, né? Trazer as pessoas para que elas vivam naquele ambiente. E aí a construção do ritual vai variar de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Por quê? Porque o meu propósito é XPTO. Eu vou criar a minha cultura com base no meu propósito, nos meus valores. Então se eu quero que a minha cultura tenha mais celebração, que as pessoas tenham mais senso de tono e mais harmonia, né, que as pessoas se amem, está lá, como é que eu crio rituais para garantir isso? Então, a gente não comemora. Então, agora, toda vez que a gente fizer uma meta semestral ou semanal ou mensal, a gente vai comemorar de alguma forma. A gente vai comprar um bolo, a gente vai celebrar, a gente vai honrar as pessoas que fizeram algo diferenciado durante a semana. E aí você começa primeiro, entende qual é o seu propósito, os seus valores, com base nisso você determina o que é importante na sua cultura, com base nessas coisas que são importantes na sua cultura, você cria os rituais que vão fomentar aquilo. Você cria algo que vai ajudar as pessoas a não esquecerem daquilo, porque a cultura é o que eu faço para as pessoas lembrarem todos os dias que aquilo é importante. Então, a gente queria mostrar que cuidar das pessoas é importante. Todas as nossas reuniões no Anga começam com um check-in. E no check-in você vai falar como é que você está se sentindo de verdade, não é só estou me sentindo bem, não. Qual o sentimento que você está no momento e por que você está aqui hoje? Essa pergunta é simples. Mas é só um check-in. Mas para a nossa cultura tem um impacto, porque eu consigo saber em tempo real como é que as pessoas estão se sentindo. Então, quando alguém vai lá no Slack e coloca o check-in dizendo que está chateada, eu vou lá e eu vou conversar com ela. Se aconteceu alguma coisa, fulano, não de maneira invasiva, eu vou entender se aquela pessoa... E ela vai falar, não, foi algo na minha família, eu não gostei do trabalho que eu fiz. E a gente vai ajudando a construir isso, junto com as pessoas, né? Então,
nunca é top-down, sempre é o que vocês estão querendo, porque a cultura nada mais é do que o conjunto de ações diárias que todo mundo faz na empresa. E isso é cultura. Lucas, o microfone está desligado. Foi mal, gente, foi mal. Agora foi minha vez. Não, eu mandei um link aí na mensagem, que é o Unreasonable Guides, que é um site muito legal, que eu curto muito, que ele traz meio que guias de como que a gente pode ser mais humano, né? Ser mais vulnerável, trazer mais vulnerabilidade à nossa rotina. E aí nele, se eu não me engano, eu não lembro o número exato, mas são as 50 perguntas que podem, como eu posso dizer, são as 50 perguntas que geram vulnerabilidade naquela pessoa, né? Então, para facilitar momentos, para proporcionar dinâmicas, para trazer mais vulnerabilidade para o time, mais profundidade, lá tem as 50 perguntas que a gente pode fazer. E exemplos, né? Sei lá, qual foi o ponto mais impactante da sua vida? Qual foi o seu maior erro? Qual é a pessoa que mais te inspira na sua vida? Né? O que você quer fazer de essencial antes do seu falecimento? Né? Tem várias perguntas que vocês podem guiar, desde as mais superficiais até as medianas, até as mais profundas. E aí vocês podem montar dinâmicas, né, durante a rotina de vocês para facilitar esses momentos usando esses 3 de pergunta. E além disso, tem vários outros conteúdos que vocês podem consumir sobre esse tema. Então, vamos embora fazer acontecer. Gente, vamos finalizar aí. Eu tava planejando essa reunião para 40 minutos, tá? Já tem 1h25, 26 exatamente. E aí, primeiramente, obrigado por todo mundo que está aqui, né? Foi um prazer não só estar com gente da PB, mas gente de outras federações, e gente da própria Brasil Júnior, tem galera da BJ aí também. Então, foi um prazer pelo tempo, foi muito conteúdo, aprendi muito. E brigadão, beleza? Se quiser mandar uma palavrinha, Guto. Não, só agradecer, obrigado, assim, um baita privilégio poder falar com vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Exato. Essa ideia de querer melhorar como líder. Exatamente. Vamos embora fazer. Parabéns, mano. Obrigado e parabéns, viu? Nada, que isso. Tamo junto. Vamos para crescer junto. Beleza? Valeu, galera. Boa noite aí. Bom descanso para quem vai descansar, mas bom trabalho para quem ainda vai trabalhar, que eu acho que a maioria da gente, né? Apesar de Júnior louco, trabalha de noite até meia-noite, mas enfim. Vamos embora. E valeu, gente. Boa noite. Obrigado, viu? Valeu.